Olá, pessoal do segundo A, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo para auxiliá-los na realização das atividades de 15/6/2020, que está aqui, ó, certo? Da segunda série A, tá? Atividade 1, em sequência virá atividade 2. Né? Nós temos um textinho de Milo Araújo, cujo o título é O Clima Mudou, Precisamos Mudar Também. Está falando justamente da nossa evolução, né, para viver no contemporâneo que é hoje. Então, eu tenho um textinho que eu peço na sequência para vocês dizer o que ele tratou em cada parágrafo. O texto tem 4 parágrafos. O primeiro parágrafo já foi feito como exemplo, e então eu transformei o texto em imagem, separei os parágrafos por cores, para você não ter problemas, né, em determinar os parágrafos, e cada cor dessa você vai ver o que ele está tratando, né? Vamos ver as perguntinhas aqui. Responda as questões que seguem, tendo por base o texto assim. Qual o gênero textual? Que tipo de discurso predominante? Por quê? Né? Nós temos um gênero textual e nós vamos ver se ele é uma notícia, se ele é uma reportagem, se ele é um conto, se ele é uma crônica, se ele é, né, uma fábula, então, ou se ele é um artigo de opinião, né? Você vai lê-lo e determinar qual é o gênero textual, né? O tipo de discurso predominante, discurso direto ou discurso indireto? Ele fala, o autor está falando diretamente para o leitor, ou ele pegou a fala de alguém, o autor pegou a fala de alguém para narrar o texto, contar os fatos aqui. Então, por isso vocês têm que pesquisar tipos de discurso. Eu deixei ali embaixo uma dica. Por que é predominante esse tipo de discurso? Então, gênero textual, reportagem, notícia, além de reportagem, notícia, propaganda, uma crônica ou um artigo de opinião. Isso é gênero do texto. Tipo de discurso existe o discurso direto e o discurso indireto, o discurso livre, né? Então, você pesquisem tipos de discurso, né? E complete. Diz por que o gênero é esse e o tipo de discurso predominante é o que você encontrou. A questão 2, o texto é organizado em parágrafos e cada um deles apresenta uma ideia central. A fim de entender a estrutura do texto, siga a ordem de numeração dos parágrafos e resuma o que o autor diz em cada um deles. Utilize cerca de 2 ou 3 linhas para fazer o resumo de cada parágrafo, conforme o exemplo 1. O exemplo 1, o parágrafo 1 diz o quê? O autor apresenta seu ponto de vista, narra o episódio das enchentes ocorrida em fevereiro na cidade de São Paulo, para comprovar que estamos falando de mudanças climáticas. Opa, vamos mudar isso aqui, né? Opa. São Paulo é pronome. São Paulo é um substantivo próprio, nome de cidade
Então, por isso, iniciais maiúsculas, né? Então, vamos... E o segundo parágrafo? O segundo parágrafo, gente, é esse aqui em amarelo. Mesmo depois de parar de chover, o clima seguiu estranho. Muitas nuvens, uma garoa chata que vem e volta quando menos esperamos. Quem tem memória de um novembro assim? Eu mesma, nascida em 1993, nunca vi algo parecido. A constatação se forma rápido. Estamos vislumbrando o início de uma era de enormes mudanças climáticas. De verdade, não é fake news. De verdade, não é fake news. Não é loucura do Al Gore. Não, não é histeria dos ecochatos, dos ecochatos, né? Como uns e outros gostam de colocar, né? Olha só, ela no primeiro parágrafo falou das enchentes e tudo, agora ela está narrando aqui que, dando a opinião dela, sobre essas mudanças, que está havendo uma mudança climática e que nem todos estão vendo, mas pelos acontecimentos, né, climáticos que ela presencia hoje em São Paulo e no resto do Brasil e no mundo, ela acaba tendo certeza que está ocorrendo a mudança climática. Então, no segundo parágrafo, ela nos alerta para uma mudança climática que está chegando, né? E faz uma ligação muito grande com o título do texto, ao título. O clima mudou, precisamos de mudar também. Quer dizer, o que provocou essa mudança no clima, né? Será que são os nossos atos de poluir, em vez de andarmos de a pé, de bicicleta, né? Vamos queimando combustível fóssil, poluindo e outros meios de poluição, né? Então nós temos que mudar o comportamento. Então, ela no segundo parágrafo ela nos alerta para uma mudança climática, ela nos alerta que não é uma fake news, não é uma notícia falsa, que isso realmente tem comprovação científica. Não é histeria dos ecochatos, né? Como uns ou os outros gostam de colocar. Então, nesse segundo parágrafo, nos alerta para as mudanças climáticas que está chegando. E aí, no terceiro parágrafo, esta década que exigirá de nós profunda reflexão e autocrítica, estamos recebendo muitos sinais do planeta que o negócio está ficando feio mesmo. Parece que conseguimos vislumbrar o limite da exploração do homem à natureza. A visão daqui não é nada boa. Para mim, fica cada vez mais evidente como esta postura humana arrogante e egocêntrica de ser sempre o observador, o agente da ação e colocar todas as outras coisas do mundo como objeto. E é o que nos trouxe neste caminho de destruição, na levada de tentar extrair tudo de qualquer lugar. Aqui nesse parágrafo ela nos alerta que a nossa ação de retirada de recursos naturais, né, do ambiente, de forma não planejada, de forma que a gente não tire tudo, que a gente tire de forma a renovar, a devolver, né? Quando a gente corta uma árvore, devia plantar 3 no lugar, né? Em algum lugar. Quando nós cortamos uma árvore para fazer papel, para fazer móveis, para fazer material de casas, a gente devia plantar 3 árvores no lugar, porque a árvore ia crescer. E a gente já devia ter plantado antes para poder tirar agora, como as grandes florestas, o extrativismo, né, que é as grandes florestas de eucalipto, por exemplo, hoje, é uma forma de uso da madeira sustentável.
né? Se você repõe, você tem. Se você só tira um dia, você não tem mais. E ela está nos alertando para essa extração é, desenfreada da natureza, sem fazer a reposição dos bens naturais que nós temos, ok? Aí ela termina numa conclusão aí, não há nada que o humano não possa acumular, absolutamente nada. Minerais, madeira, animais domésticos e selvagens, água, ar, terra, bens que obviamente pertencem a todo ser vivente na face da terra. A gente cercou, privatizou, embalou, empacotou e vendeu. Conta, conta tinha que chegar, a conta tinha que chegar. Seria loucura que um estilo de vida tão inconsequente não teria consequências. O que é um estilo de vida tão inconsequente? Eu vou gastando tudo sem pensar no que isso vai trazer de consequência depois. Eu vou tirando tudo da natureza sem pensar no desejo de acumular riqueza, acumular bens. Geralmente se acumula muito na mão de um pequeno grupo e não tem uma divisão de recursos justa no Brasil, né? Divisão de renda. Mas e agora? Agora que nós acabamos tudo, muito me admira que diante de um cenário tão catastrófico, o hábito de se sobreponha à sobrevivência. Para além dos chavões, já conhecido como fechar a torneira ao escovar os dentes e por aí vai. Me refiro também aos hábitos de consumo. Para mim, estes são os mais arraigados. Nossa dependência por produtos embalados em plástico é aterrorizante. Absolutamente tudo que consumimos no setor de alimentação é embalado em plástico. E nossa resistência para tentar novos materiais menos agressivos ao meio ambiente é gigante. Nós não queremos ir no mercado e já levar uma sacola de casa para não trazer aquele monte de sacolinha plástica, né? Já foram feitas várias tentativas, acaba, mas nos tornamos dependentes da sacolinha plástica, como alguns se tornou dependente do álcool e das drogas. Da mesma forma que as pessoas que cursam trajetos super possíveis de serem feitos de bicicleta, oi, gente, eu não tinha lido o texto, ou transporte públicos, não conseguem se desapegar de seus carros. Eu tenho que confessar, adoro dirigir. Ao olhar para nós mesmos, nunca se fez tão urgente. Olhar para nós mesmos nunca se fez tão urgente. Então, nós pegamos aqui o último parágrafo, que ela está fechando o texto dela, mostrando as consequências de nós consumirmos tudo que vem pela frente, embalarmos tudo, acumularmos tudo e depois descartarmos o nosso lixo de forma desordenada, de forma errada, né? E, além disso, a gente não está acabando. Ela falou que a conta ia chegar pelos nossos atos, né? Tipo, o consumismo, né? O nosso consumismo, o nosso apego ao carro, em vez de fazermos exercício pedalando nossas bicicletas, eu pedalo, mas pedalo fazendo atividade física. Tudo isso agora, nesse parágrafo, ela nos alerta para as consequências dos nossos atos que estão chegando em forma de poluição, e isso vai ser transformado em forma de um habitat cada vez pior para a gente sobreviver. Podemos ter altas temperaturas,
né? Desenvolvimento de micro-organismo que vai nos causar doença e o aquecimento do planeta, quem sabe, né? Então, tá aí, eu ajudei vocês a resolverem o parágrafo 2, o parágrafo 3 e o parágrafo 4 e acabou essa atividade, gente. Você vai consultar esse texto que eu acabei de mostrar aqui no caderno Aprender Sempre da segunda série do ensino médio, língua portuguesa que foi retirado na escola e acompanhar durante a semana via YouTube, que é esse vídeo aqui que eu estou fazendo, eu vou pôr no YouTube, e no grupo de WhatsApp específico de língua portuguesa que nós fizemos a semana passada, já está valendo agora, chama-se Sala de Aula. Pesquisar tipos de discurso e gênero textual para resolver a primeira questão. Então tá aí, moçadinha. Espero que esse vídeo vai ajudar vocês e que eu tenha uma imensa devolução de atividades feitas, já que vocês têm a atividade em Word e tem a atividade em formulário Google, cara. É só você dar um clique lá para abre a bagaça e você resolve e envia de volta. Vai chegar para mim corrigido a bagaça, beleza? Então manda aí que é nós na parada. Tchau, tchau. Olá, pessoal do primeiro A e B, bom dia. Ah, depois desse esforço todo, não gravou? Não gravou.